Bem-vindos ao Desabafos de Corsinha. Eu estive quase para gravar este vídeo mais cedo do que o horário habitual. Agora pensem, só não consegui porque foi tudo muito corrido. Mas, na verdade, a temática que nos traz aqui hoje é, mais uma vez, voltamos ao mesmo, aquilo que me aconteceu outrora, outro dia. Mais concretamente, na sexta-feira. Estamos oficialmente livres de voltar ao médico. Faz 3 meses da operação. Portanto, o pezinho está bom. O médico ainda me perguntou: olha, quer tirar os parafusos? Agora já pode, que ele já não estou a fazer nada. Eu disse assim: não, ter que abrir outra vez, chatear-me outra vez com a cicatriz e blá blá, e cicatrizar. Não, os parafusos não me estão a incomodar, deixo-os aí estar, eu já paguei 100 € por ele, por isso estão aí bem. Entretanto, uma coisinha, percebi-me que estou com uns óculos diferentes. Normalmente estou sempre com os mesmos. Óculos baixinho, camisola. Esta é da Shein? Não, esta por acaso acho que não é. Mas a outra é. Ou e daí? Nem sei. Acho que esta não é. Acho que esta foi a minha mãe que me deu. Por acaso é da Shein. Portanto, muita coisa. Portanto, continuamos a insistir. Shein, por favor, patrocina a gente. Brincos da Shein novos também. Portanto, continuamos a insistir para a Shein nos patrocinar. Ainda não aconteceu, mas pronto, continuamos a lutar. Passando redundâncias e bilhares grandes à frente, o tema que me traz hoje aqui está relacionado com a minha ida ao hospital. Na verdade, para ver do meu pezinho. E acaba por também estar relacionado com o último vídeo. No último vídeo eu falava que nós devemos ser remunerados pelo trabalho que fazemos, blá 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 blá, uíscas chaquetas. Hoje, claro que continuo a defender que, efetivamente, todo aquele trabalho que nós desenvolvemos e para o qual nos formamos devemos ser remunerados, mas onde é que está a parte em que as pessoas sabem trabalhar para os trabalhos em que estão destinados? Passando a explicar o que se passou. E depois, eu sei que os meus 8 subscritores, que nem sempre veem os meus vídeos, não interagem comigo, mas eu quero mesmo que alguém me diga se fui eu que errei ou se eu estou certa, depois de eu contar. Mas, desculpem o barulho, mas, como sabem, vidro aberto, tem que ser. O que é que se passou? Já disse que ia falar o que é que se passou há 2 minutos. Então, eu fui à CUF para ver, fazia 3 meses desde a cirurgia, para ver como é que estava o meu pé. Tive que fazer raio-x novamente, para ver os parafusos, se estavam no sítio. E tive consulta com o médico que me operou, para ele então me dar ou me dizer, fiz a mistura dos 2 verbos, o que é que eu haveria de fazer daqui para a frente, pronto, apreciação. Já posso dançar, já posso ir ao ginásio, já posso correr, portanto, já posso fazer tudo. E então eu tinha raio-x marcado. Na verdade eu tenho a consulta da ortopedia, tinha marcada já desde a última, isto que foi 1 mês depois da cirurgia, ou seja, há quase 2 meses. E há 15 dias atrás marquei o raio-x, na altura não marquei logo, marquei só há 15 dias, estava tudo bem. Na altura em que eu liguei para marcar o raio-x, eu tinha a consulta já marcada para as 9 e eu disse, a rapariga perguntou-me se eu queria para as 9 menos um quarto, eu é que disse, não, marca antes para o raio-x para as 8h30, porque demora sempre algum tempo e o médico quer ver o raio-x comigo em consulta. Ela disse, ok, então fica para as 8h30. Às 8h30 eu estava a tirar o talão de admissão no raio-x. Às 8h32, 33, eu estava a entrar no gabinete de raio-x. Eu estive no gabinete de raio-x
outros 2 ou 3 minutos. Foi mais o tempo de me descalçar para propriamente ir fazer o raio-x do que o resto. Mas eram 9 menos 20, não é? Às 8h30 eu estava a entrar na CUF e a fazer a admissão, eram 9 menos 20 e eu estava a sair do raio-x para ir para a consulta no piso de baixo. Passando à frente esta breve interrupção do homem que tinha o carro estacionado mesmo à minha frente, ter ficado a olhar e portanto me fez parar. Desci então eu do piso 1, do piso 0, para todos os efeitos, para o piso menos 1, porque fiz o raio-x. E na altura em que eu fiz a admissão do raio-x, disseram-me: tu não precisas de tirar um talão lá em baixo, usas o mesmo número que usaste cá em cima. Ok. Vou lá para baixo, não é? E fiquei à espera, como eu sabia que a consulta era às 9, sabia que pelo menos 20 minutos ia ter que esperar, porque, não é? Eram 9 menos 20 ainda. Desci, fiquei lá sentada a ler o meu livro, assim, que eu sou dessas que levam o livrinho para as salas de espera dos hospitais e lê livros, em vez de fazer scroll no telemóvel. Mas estava eu a ler o meu livro quando me apercebi que o meu número apareceu na televisão e ainda eram 9 menos 5, 9, acho que eram 8h52. Tipo, há certos números que eu fixo, basta lá saber porquê, é o meu déficit, no caso de excesso de atenção. E eu fiquei a olhar porque, não é, tenho estado a ser acompanhada em ortopedia, sei mais ou menos quais são os gabinetes habituais para onde eu costumo ir. E chamaram-me para um gabinete completamente diferente, ou seja, eu costumo ir para os 30 e chamaram para o 11. E eu, ok, isto é estranho, mas vou lá ver. Estou eu a chegar ao gabinete 11 e está lá uma família com uma criança a chegar também, que entrou primeiro, não é? E que o médico diz: eu já vou aí atender-te no gabinete ao lado. E eu fico a pensar, ok, isto... E depois começo a ver as paredes com desenhinhos e não sei o que eu. Ok, isto são gabinetes de pediatria, portanto, o que é que se passou? Vou lá fora à recepção, no caso já a recepção do menos 1, não do 0, onde eu tinha tirado talão, e pergunto: olha, eu tirei este talão lá em cima, eu fui fazer um raio-x e depois disseram-me que bastava este talão para a admissão aqui em baixo. Entretanto ele apareceu na televisão, mas eu até fui ao gabinete, mas percebi que não era para aquilo, não era o meu número, ou melhor, era o mesmo número, mas não era a mim que me tinham chamado, porque eu vou para uma consulta de ortopedia e o gabinete para onde chamaram é pediatria. E disseram-me: há dois números iguais, como tem o talão de lá de cima, quem tirou cá em baixo tem o mesmo número. E eu, ok, deixa-me só abrir mais um bocadinho, estou a morrer um bocadito. E eu, ok. E ele, pronto, mas aguarde que a consulta deve estar aí a começar, estava marcada para as 9. E eu, pronto, tudo bem. Fiquei à espera. Escusado será dizer que eu já estou habituada a que o meu médico demore. E não é pouco, é bastante até. Ou seja, a consulta estava marcada para as 9 e eu entrei no gabinete dele às 9h35. Pediu-me desculpa, blá 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 blá. Pronto. Considerando que eu fui operada numa quinta-feira e na sexta-feira ele foi lá dar malta, provavelmente antes das consultas, eu percebi que ele muito provavelmente foi dar alta a outras pessoas. Tão simples quanto isso. Por isso é que se atrasou para as consultas. E então eu, tranquila, tipo, já estava à espera. Já sabemos que nos hospitais é raro o sítio onde tu entras, és atendida e vens embora. Ou é raro o serviço onde tu entras, és atendida e vens embora. Então pronto, 9h35, lá vou eu para dentro da consulta. Estive com ele não mais de 5 minutos. Tempo de lá chegar e não sei o quê, mas 10 minutos é o máximo. Porquê? E isto eu sei. Eram 9
9h45 certas, porque eu tinha o talão e eu vi. Eu estava a tirar o talão de pagamento. Porquê? E agora passo a explicar, que é outra parte que acrescenta à história. Eu, quando fui operada, como fui operada na CUF, eu recebi um valor previsório da operação. E paguei, na altura. Paguei o valor e, passado um mês, recebi a fatura propriamente dita da minha operação e, como tal, recebi a dizer que me iriam devolver dinheiro. A CUF me iria devolver dinheiro porque o valor de adiantamento foi superior ao valor de faturação. Até aí tudo bem. Qual é o problema? 3 meses de operação e ainda não me devolveram o dinheiro. Porquê? Porque eu tive alta, como estava até agora a dizer, na sexta-feira de manhã. Eu saí por volta do meio-dia, mas ninguém me fez o penso. Ou seja, ninguém me abriu o gesso, ninguém me viu o pé. E eu já desde a noite que dizia que alguma coisa me estava a incomodar, pedia medicamentos porque alguma coisa me estava a incomodar, eu mexia o pé e sentia repuxar, nada. Fui para casa e o desconforto aumentou. E como não tinha um enfermeiro para me dar a medicação, obviamente que o desconforto foi aumentando, até que o meu noivo chegou até a casa dos meus pais, não é? Para me apanhar e viu e disse: se tu tens dores, liga para a enfermeira que te deu a alta e pergunta-lhe o que é que haverás de fazer. Eram 7h40. A enfermaria propriamente dita fecha às 8h. E eu liguei para lá e ela disse-me: a enfermaria está a fechar para ir fazer o penso, ou seja o que for, ver o que é que se passa, portanto vá às urgências. E eu fui. Nas urgências deram-me medicação, vá-se lá saber porquê, mas eu explicava: isto está-me apertado, isto está-me a magoar, é a penso, é o gesso, é o penso, é o gesso. Pronto. Lá me tiraram o penso, tiraram-me o gesso, perceberam que o que me estava efetivamente a magoar era o sangue seco que estava colado à gásia, que estava colado à minha pele. E então algum movimento que fazia doía-me porque estava-me a puxar o penso, estava-me a puxar a pele, os pontos. E então era isso que me estava a incomodar. Era isso que me estava a fazer ficar desconfortável. E na altura, quando eu saí das urgências, disseram-me: olha, não vamos pagar, porque isto foi pós-operatório, você saiu da cirurgia de manhã, portanto, fazer o penso é considerado pós-operatório, não se paga nos primeiros 15 dias da operação. E eu: ok, não vou pagar. Escusado será dizer que eu não paguei e estou há 3 meses com essa fatura pendente, que ainda ninguém resolveu. Que eu, de todas as vezes que já lá fui, já protestei, já reclamei e já disse que se não é para pagar, então resolvam o problema, saldem essa fatura. Escusado será dizer que o dinheiro que me devem, que me têm que dar da CUF pelo valor do adiantamento que eu dei, ainda não me foi dado, porque essa fatura está pendente. Ok? Portanto, eu queria ver isto resolvido. 3 meses, e estas pseudas introduções que eu vou fazendo aqui no meio, mas pronto. 3 meses da operação, eu queria ver este problema resolvido. O que é que acontece então? Eu tirei o talão para pagar a consulta na sexta-feira, e fiquei à espera para também questionar sobre isto. Mais do que para pagar a consulta, para questionar sobre isto. E então, o que é que aconteceu? Eu tirei o talão B de pagar, e não havia nenhum B na televisão. E eu achei: bem, se calhar chamam já a seguir, não deve de haver ninguém na fila, entre aspas. E então, eu fui, né? Fiquei à espera. Está ali uma criança a correr sozinha, why? Whatever. Fiquei à espera até que aparece um B. O meu era o B24. Apareceu o B15. Ou seja, havia 10 números à minha frente. E eu disse assim: oi, o que é que se está a passar?
não querem receber. Passou o B15, o B16. E aqui entra a parte que está relacionada com a semana passada, que é as pessoas esquecem-se que estão a lidar com outras pessoas. E é assim, eu esperei 40 minutos para pagar. 40. Eu fui às 8h30 ao raio-x, estive no raio-x às 8h40, eu desci para o piso de baixo, a minha consulta estava marcada para as 9, só foi às 9h35, ou seja, já vai mais de uma hora. Tive 5 minutos dentro da consulta, saí às 9h40, tirei o talão para pagar às 9h45, eram 10h25, eu estava a ser chamada, finalmente, para uma caixa, para pagar. Eram 10h35 quando eu saí da CUF. Eu entrei lá às 8h30. Eu estive 2 horas dentro da CUF para ter 5 minutos no raio-x e 5 minutos na consulta. Digam-me se isto é normal. Num hospital privado, onde tu pagas pela rapidez, pelo serviço e tudo mais alguma coisa. O que é que aconteceu? E aqui está o foro da questão. Eu tirei a minha senha, fiquei à espera a ver o espetáculo acontecer. Tinha 3 pessoas à minha frente, no balcão de admissão e não sei o que à minha frente, e depois tinha mais 2 num balcão ao lado, que eram lentas, mais ou menos, por assim dizer, não é? Que atendiam uma pessoa e ficavam cerca de 5 minutos na conversa. Escusado será dizer que as 3 pessoas que também estavam à minha frente, só 2 é que estavam a atender. E isto foi acontecendo. E eu via mais pessoas a sair e a tirar talões de pagamento. Até que as 2 funcionárias que costumam circular de um lado para o outro para ajudar, seja no que for preciso, começam a direcionar, a dizer, faz isto, é para pagar, faz aquilo, não sei o quê. E, entretanto, chega mais um funcionário para o balcão à minha frente e vem uma das funcionárias encaminhar uma pessoa que acabou de tirar o talão de pagamento para esse funcionário que ainda nem sequer tinha ligado o computador para tratar do pagamento ou do que quer que seja e mandar a mulher embora. E eu comecei a encher e a ver este espetáculo a acontecer, não é? Em que estiveram à vontade 10 minutos sem chamar um bebê, sem chamar alguém para o pagamento. Eu enchi de tal maneira que chegou aos 35 minutos de eu estar ali à espera, de pé, para pagamento. A mesma moça que encaminhou outra para pagar, passando à frente de toda a gente, basicamente, passou por mim. Eu disse-lhe assim, menina, desculpe, para pagamento, o que é que se está a passar para não saírem senhas? Nós temos de dar prioridade às senhas, às pessoas que chegam para a consulta. E eu, ok, tudo muito bem, tem que dar prioridade, mas tem que haver consenso. Eu estou aqui há 35 minutos para pagar uma consulta onde estive 5 minutos. Temos de dar prioridade. Um diálogo em que ela esteve os 5 minutos em que eu falei com ela, a olhar para o teto e sempre a responder-me, temos que dar prioridade. Claro que eu, que já estava ali a passar-me, ainda me passei mais e levantei a voz e revoltei-me e passei-me e disse-lhe que era inadmissível eu estar ali há 2 horas, ter estado 5 minutos no raio-x, 5 minutos na consulta e ela, a única coisa que me tem para dizer é temos de dar prioridade. Passei-me, reclamei, levantei-lhe a voz, virei para ela e disse-lhe, eu sei que não tem culpa nenhuma, que na verdade até tem, porque está a encaminhar outras pessoas, mas é assim, eu vou estar aqui mais tempo à espera para pagar uma consulta, não querem o meu dinheiro, é que se não querem eu vou-me embora. Entretanto, chamaram a minha senha, eu lá fui, reclamei do problema dos 70 euros das urgências e dos 80 que me devolvem, que me têm que devolver. Ao que me disseram novamente, eu vou reforçar aqui o pedido de resolução, não posso fazer mais nada. Há 3 meses que eles estão a reforçar o pedido de devolução.
E eu fico com o quê? Com menos 80€ na conta e à espera. E supostamente, se fizer 6 meses desde que isto aconteceu, eu não posso voltar à CUF porque a minha conta fica congelada. Por um problema de quem? Da CUF, não meu. Apenas e só. Portanto, o que é que aconteceu? Eu lá resolvi o problema, vim-me embora, ao que a rapariga com quem eu me passei, está ainda no mesmo sítio e se vira para mim e diz assim: já resolveu o seu problema? Eu digo-lhe: resolvi. Fico outra vez à espera mais 3 meses para me devolverem o meu dinheiro. E ela: se não estiver resolvido, vá lá em cima resolver. Com aquele olhar para o teto e a vozinha como quem eu estou-me a cagar para o trabalho que eu tenho de fazer, porque ela não estava a fazer o trabalho dela. Porque o trabalho dela é auxiliar e encaminhar as pessoas. Se eu tinha que pagar e podia pagar lá em cima, para que é que eu tive 40 minutos lá em baixo à espera? Se ela encaminhou meia dúzia de pessoas, porque é que não encaminhou as outras todas que tiraram também um talão de pagamento? Lá está, nós temos que ser remunerados pelo trabalho para o qual trabalhamos, para o qual nos formamos. Mas porra, façam o trabalho em condições. Isto é revoltante, não é? Eu ter perdido. Imaginem que eu tinha faltado ao trabalho. Por acaso eu não trabalho de manhã. Mas imaginem que eu tinha dito: olha, vou pedir 1 hora de trabalho. Eu já tinha perdido 2 à pala da falta de profissionalismo das outras pessoas. Isto assim não funciona, não é? Depois, claro que há greves, os sistemas não funcionam, não funciona nada. Porquê? As pessoas não são eficazes no trabalho. Então forma-te noutra coisa. Eu sei que o mundo está difícil e toda a gente tem que trabalhar porque sim. Já não é por vocação, é porque sim. Mas, e já disse isto em outros desabafos de Corsinha, quando nós trabalhamos com o público, nós temos que trabalhar com o público e para o público. Ou seja, temos que zelar pelo aquilo que o público precisa. E se o público precisa de resolver um problema, nós temos que resolver o problema. Se eu tiver uma criança que chega à minha beira e me diz que quer ir fazer xixi, não é minha responsabilidade de levá-los a fazer xixi. Mas é minha responsabilidade ver o problema dele resolvido. Porque senão não tem rendimento nas aulas. Mas pronto, já desabafei, estou com o tempo corrido. Mais uma vez, quando eu gravo isto em tempo certo, ficamos com o tempo corrido. Mas já mandei cá para fora e, portanto, agora digam-me só o que é que eu devia ter feito. Ou se eu fui muito agressiva com a mulherzinha, com a mocinha, que devia ter a minha idade ou menos, na verdade. Mas pronto. Revoltei-me e eu acho que às vezes precisamos nos revoltar mais para os sistemas funcionarem. Mas pronto, era isto. Hasta la vista, baby. E para a próxima, não sei, vem outro tema. As aulas estão a acabar, portanto vamos ver como é que isto vai ter continuidade, não é? Na verdade. Bye bye!